O podcast Pacto pela Segurança e Direitos das Mulheres é da autoria da ACTO e financiado pelo projeto Catalyst of Change da Netherlands Helsinki Committee. Neste episódio, iremos discutir a Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e o Combate à Violência contra a Mulher e Violência Doméstica, também conhecida como Convenção de Istambul. Visa proteger as mulheres vítimas de violência, processar criminalmente os agressores e adotar políticas integradas na prevenção e combate à violência contra as mulheres. Esta convenção foi um marco para a política da União Europeia por ser um instrumento juridicamente vinculativo na área dos direitos humanos que implica a transposição dos seus artigos para a legislação nacional. A Convenção de Istambul foi ratificada por Portugal em 2013. Convidámos Rosa Monteiro, ex-secretária de Estado para a Igualdade e atual professora na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, para discutir a influência da Convenção de Istambul nas políticas públicas nacionais. Foi um bom sinal que Portugal deu, porque foi o primeiro país a ratificar a Convenção em 2013, como referiu. Em termos de impacto nacional, evidentemente que a ratificação da Convenção implicou a atualização e a revisão de legislação na sequência daquilo que eram e que são os eixos e as áreas-chave da Convenção. Há que sublinhar a extraordinária importância da Convenção de Istambul. Nós, em 2021, ainda estava no Governo e assinalámos os 10 anos da Convenção. A Convenção, neste momento, tem estado, como se sabe, sob ataque de alguns países e de alguns grupos, nomeadamente de extrema-direita, porque ela coloca no centro da reflexão e da ação que é necessário fazer, em termos de política pública e de intervenção, que se desenrola a partir da política pública, não é? Mas ela coloca no centro, como dizia, da prevenção e do combate à violência contra as mulheres e violência doméstica, um aspecto que são as relações de subordinação e a posição e a situação de subordinação das mulheres como causa estrutural de todas as formas de violência. E, portanto, a Convenção traz um conjunto de inovações nos tipos de violência que abrange e, portanto, trazendo as práticas tradicionais nefastas, a saber, os casamentos infantis precoces e forçados, a mutilação genital feminina como formas de violência enquadradas nesse instrumento normativo internacional, e traz a violência sexual, traz a violência económica, ou seja, um conjunto de conceptualizações e de dimensões da violência que representam realmente um novo paradigma e, portanto, isso é extremamente importante. E depois traz outros atores. Aquele enfoque que se tinha no passado, as questões da violência doméstica, da violência contra as mulheres, como uma dimensão essencialmente que tem a ver com a justiça e com as forças de segurança, a Convenção chama a atenção para a questão fundamental da prevenção, o papel da educação, o papel, portanto, de um conjunto diverso de atores que ultrapassam largamente aquilo que são as forças de segurança e os tribunais, sendo que, obviamente, continua e continuará a haver muito a fazer nesses domínios, mas chama a atenção precisamente, inclusivamente, por exemplo, para as empresas, as entidades empregadoras, e nós, ainda hoje falava disso, em 2019, por exemplo, criou-se uma ferramenta inovadora, para falarmos um bocadinho destes impactos, porque tem de se perceber a filosofia da Convenção, para perceber depois o que é que foi feito, além dessas atualizações e dessas revisões da legislatura, incorporando novos tipos de crime e molduras penais na sequência da Convenção, mas toda uma outra dinamização de outros agentes e outros atores que antes sequer não estavam tão envolvidos. E, portanto, a questão da prevenção fundamental, o olhar para a pessoa agressora também, e aí foram criados e desenvolvidos programas também de intervenção junto das pessoas agressoras, mas, como eu estava a referir, um olhar e a criação de instrumentos e de intervenção, como, por exemplo,
algo de tão inovador quanto as empresas. As empresas têm um papel. Porquê? Porque as pessoas passam a maior parte da sua vida, do seu tempo de vida, nos seus locais de trabalho. E nós sabemos que muitos dos homicídios e situações de ameaça à vida e à integridade de mulheres vítimas de violência doméstica acontece ou na deslocação de e para o local de trabalho ou no próprio local de trabalho. E, portanto, nós quisemos também dar esse sinal em 2019 com a publicação de um guião que foi aqui produzido na Faculdade de Economia, coordenado pela minha colega Madalena Duarte, eu também fui coautora, um guião para as entidades empregadoras integrarem na sua própria gestão interna medidas de prevenção e de apoio a vítimas. E criámos o Pacto contra a Violência, que ainda hoje está em vigor, com grandes empresas, que também durante a pandemia, por exemplo, se mobilizaram para apoiar a Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica. Isto para dizer que as inovações que a Convenção de Istambul trouxe são realmente muito diferenciadas e remete para esse olhar sistémico e integrado para esta questão. A Convenção de Istambul reconhece que a violência contra as mulheres é uma questão de género, tendo que ser trabalhada desde a base das nossas sociedades. Para uma devida proteção das vítimas, é necessário criar mecanismos de prevenção e combater a desinformação e os mitos em volta deste tipo de violência. Os gabinetes de apoio a vítimas, com equipas multidisciplinares que oferecem apoio desde a saúde mental à justiça e divulgação deste tipo de crime e a educação nas escolas, são exemplos desta dimensionalidade. E é por isso mesmo que a Convenção não teve um caminho fácil. A violência contra as mulheres, violência doméstica, é um problema que tem a ver com as desigualdades estruturais de género, com a posição de subordinação das mulheres. É uma questão de género e por isso é que ela atualmente, isto não é recente, tem uma meia dúzia de anos, mas há países, e como sabe, a própria ratificação pela União Europeia foi difícil e, portanto, há países que não aceitam a Convenção e que, quando a mencionam ou referem, não usam a palavra, inclusivamente, género. E, portanto, isto para sublinhar esta multidimensionalidade. Ela entra e ela traz inovação a nível das concepções e depois a nível das ferramentas e dos atores. São estes 3 níveis, digamos assim. Os municípios são importantes atores na implementação da Convenção de Istambul, tendo cada um planos municipais e estratégias nacionais para a igualdade. Mas como terão sido estas aplicadas nestes últimos 10 anos? Eu acho que a estratégia nacional e daquilo que eu pude fazer, decidir, desenhar e fazer, eu estou perfeitamente tranquila, era impossível ter feito mais no tempo que tivemos. E hoje em dia também, olha, congratulo-me, porque ainda ontem estava numa estrutura com pessoas que trabalham na área da violência e das mais diversas áreas, da justiça, das forças de segurança e das próprias estruturas de apoio, e davam a nota de que, de facto, ficou tudo muito estruturado, não é? Ficou muito estruturado e houve um grande trabalho de agilização, de criação de ferramentas, fluxogramas de intervenção, formação. Nós fizemos um plano nacional, desenhámos de forma integrada e articulada, interministerial, foi a primeira vez que isso aconteceu, um plano de formação abrangente para todas estas áreas: saúde, educação, ação social, municípios, forças de segurança, justiça, portanto, tudo, e a própria Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica, mas, portanto, tudo isso foi feito e houve um trabalho muito intenso, desde especialmente 2018, 2019, para criar essas metodologias de trabalho em conjunto e, portanto, para tudo isto também ser muito divulgado. E aí nós tivemos inclusivamente uma resolução do Conselho de Ministros de 2019 que foi completamente implementada. Fizemos o plano de ação, fizemos o manual de atuação funcional das forças de segurança nas 72 horas, porque sabemos que é após a apresentação de uma denúncia por parte de uma vítima que o risco aumenta e o grau de risco dispara. E, portanto, é aí que todos os mecanismos previstos na legislação têm de ser, de facto, implementados. E era aí que a equipa de análise retrospectiva de homicídio e violência doméstica
identificava os piores pontos críticos, não é? E, portanto, nós, a partir dessas aprendizagens e dessa análise de casos que a equipa fez, e, portanto, integrando o Procurador Rui do Carmo nestas equipas de pensamento e de desenho de novas ferramentas e de aperfeiçoamento daquilo que existia, todo esse saber foi incorporado, não é? Do que é que falhava no terreno, na implementação. E, portanto, criámos os novos documentos do Estatuto da Vítima, que depois, por exemplo, fomos introduzir ou traduzir para um português que qualquer pessoa possa entender. Fizemos, enfim, guias para a intervenção com crianças, fizemos guias para projetos de intervenção, de prevenção primária da própria violência, ou seja, fizemos uma reforma completa, isto além de colocar as estruturas da Rede Nacional de Apoio às Vítimas, que têm 3 tipos, são os gabinetes de atendimento, as estruturas de emergência, de acolhimento de emergência e o acolhimento das casas-abrigo, não é? E nós colocámos, portanto, esta rede mais oleada, mais articulada, criámos ferramentas até de gestão, por exemplo, uma coisa que não existia, que era de gestão de vagas, não havia uma plataforma de gestão de vagas, não se sabia. E portanto, profissionalizámos de alguma maneira esta rede, capacitámo-la, alargámos, inclusivamente. Em 2015, nós tínhamos uma cobertura em termos de gabinetes de atendimento descentralizados pelo país, é o que estamos a falar, de 55% do território continental. Quando eu saí, tínhamos 95%. Portanto, cobrimos, olha, por exemplo, aqui na região centro, criámos mais 2 estruturas, uma no norte, outra aqui com 6 municípios, mais do interior do distrito, para fazer esse atendimento descentralizado. Portanto, esses tais 95% que se conseguiram, portanto, ampliar estas equipas, estas estruturas de atendimento, isso é decisivo, porque é fundamental que as mulheres, ou que as vítimas, eu falo em mulheres, são sobretudo as mulheres, que saibam que junto de si ou na proximidade existem equipas que podem, enfim, prestar apoio e esclarecimento e enfim, acompanhar todo a sua saga, porque sabemos que não é fácil todo este processo. Mas, portanto, esse trabalho de implementação da estratégia e do plano integrado na estratégia, eu penso que ele foi conseguido e hoje em dia há bons indicadores desses resultados. Uma coisa que nós fizemos, por exemplo, não havia dados oficiais de violência doméstica a não ser os dados anuais do RASI. E, portanto, nós nunca sabíamos o que é que tinha acontecido nos últimos meses a nível da violência, homicídios, medidas aplicadas a agressores, enfim, queixas, não sabíamos. E passámos a ter estatísticas trimestrais de violência doméstica, que todos os trimestres são publicados de forma articulada entre o Ministério da Justiça, o Ministério da Administração Interna e a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. Portanto, essa informação é vital e é informação fidedigna, oficial e que nos vai permitindo ver o fenómeno, as ocorrências, mas também a resposta do sistema. E se o sistema está a responder melhor ou não. Por exemplo, estão a ser arquivados muitos processos, temos esses indicadores e podemos agir melhor. Portanto, eu diria que a nível de política nacional, a implementação do plano e depois do plano, pela intensidade com que trabalhámos na área da violência, surgiram muitas outras medidas que nem sequer estavam previstas no plano, mas que foram vertidas nessa resolução do Conselho de Ministros. Mas ao nível local, o que é que nós fizemos? E que ultrapassa muito a questão dos planos municipais para a igualdade. Porque eu acho que ainda assim as políticas de igualdade são de difícil penetração no geral das entidades, porque há um entendimento enviesado destas questões, porque não se consideram prioritárias, porque aquilo que é, ok, fazemos uns seminários, umas conferências, isso é promover a igualdade, e daí a dificuldade de penetração das políticas através dos planos municipais. Não é fácil, ou seja, eu diria, é fácil no município ter um plano municipal, agora é difícil é que aconteça alguma coisa.
não é? De transformador. Bom, e aí temos um longuíssimo caminho a percorrer. Porém, uma área de grande sensibilidade de qualquer autarca é a área da violência. É fácil ganhar adesão a esta causa, porque, obviamente, até quanto mais não seja por uma questão do politicamente correto, ninguém vai dizer, se bem que hoje em dia já tenho ouvido assim umas conversas um pouco estranhas relativamente à violência que até a normaliza e que até chama a atenção, mas os homens também são vítimas, portanto, isso está nos tratados de ciência política desta área. Quando nós usamos esses argumentos, estamos a querer desvalorizar a violência de género, não é? Mas, ao nível local e ao nível das autarquias, esta causa tinha grande adesão. E, portanto, nós começámos a criar aquilo que chamámos os protocolos de territorialização para resposta, criação de redes territorializadas para resposta às questões da violência doméstica. E esses protocolos eram muito importantes e muito interessantes, e foi através desses protocolos de territorialização que nós conseguimos, em alguns casos, a expansão desta tal rede nacional de respostas de atendimento, porque, imagine, nós tínhamos um território onde nós mobilizávamos os municípios para, em conjunto, terem uma estrutura de apoio, através de uma ONG especializada, que prestava o atendimento e criando gabinetes numa lógica descentralizada e intermunicipal, mas onde também esse protocolo tinha as entidades mais diversas da administração central e da administração local. Desde a RSP, tinha a área da saúde, a área da educação, as forças de segurança, a justiça a nível das estruturas locais e, portanto, e regionais, e, portanto, esses protocolos permitem um trabalho em rede a partir dos municípios e, portanto, eles são um eixo fundamental para alavancar os próprios planos municipais para a igualdade. E, portanto, para esta intervenção local ser também integrada, mas sempre com este núcleo, de alguma maneira, distinta, que é a intervenção na área da violência doméstica. E, em muitos casos, obviamente, tudo isto é muito mais concretizado na área da violência doméstica do que na área dos planos municipais para a igualdade, muitos dos quais estão nas gavetas. Eu lamento continuar a ter de fazer esta avaliação. Muito se evoluiu, há novas ferramentas. Nós fizemos um financiamento, financiámos a maior quantidade sempre de planos municipais para a igualdade, eram cerca de 100. E foi um trabalho muito intenso, com baterias de indicadores, com ferramentas, com projetos complementares para alimentar de informação os municípios e os seus atores, criámos as equipas para a igualdade na vida local, para robustecer precisamente esta capacidade de intervenção nas várias áreas setoriais por parte dos municípios, mas eu sei que ainda é uma área onde há muitíssimo a fazer, onde existem ainda muitos equívocos e muito desconhecimento do que é que pode ser feito. E, portanto, não bastou todo o trabalho pedagógico que se procurou fazer e portanto, acho que há aí um campo de progressão, no geral, a nível nacional. Não estou a referir-me à Zona Centro, estou a dizer no geral. Na região de Coimbra, as comunidades intermunicipais tiveram acesso a financiamentos para a criação de projetos a todos os municípios que agregam na área da igualdade como forma de implementar as políticas públicas nesta área. Ora, o problema das CIMs é o mesmo problema que os municípios e de outras entidades. É que acho que ainda não estamos numa fase de maturidade e de consolidação do conhecimento sobre o que é que são as políticas de igualdade, designadamente um tipo de política, que é aquele que nós estamos neste momento a desenvolver, que é o chamado mainstreaming de género, que é um palavrão, sim, mas que basicamente se traduz nesta ideia. As questões de igualdade não podem estar num gueto. Elas têm, e nós vamos produzir políticas com uma perspectiva de género em todas as políticas setoriais. Neste caso, do território. Imagine, as políticas de mobilidade, né?
Como é que as pessoas se deslocam, que meios de transporte utilizam, que dificuldades têm de se deslocarem, atendendo à diversidade de sujeitos, diversidade etária, se são homens, mulheres, dependendo também da própria região e da geografia do sítio onde vivem, não é? Se eu vivo numa aldeia, numa serra onde tenho transporte público 2 vezes por dia, eu estou muito limitada se eu não tenho carta de condução, se eu não tenho automóvel, estou muito limitada na minha cidadania, na minha possibilidade de participar na vida pública, de ir trabalhar, etc, etc. E, portanto, a nossa estratégia foi trazer para todas estas políticas setoriais dos municípios, das comunidades intermunicipais, este olhar para, quando eu estou a desenvolver uma política, por exemplo, de melhoria das condições infraestruturais, de melhoria das calçadas, das ruas, da iluminação pública, mas também uma política na área do desporto, por exemplo, de apoio a clubes desportivos, à prática do desporto. Quando eu estou a desenvolver uma política cultural, de investimento cultural no território, eu tenho de olhar para a questão das desigualdades de género e como é que eu nessas políticas vou introduzir medidas que possam, simultaneamente, que não sejam neutros, porque não há nada de neutro, nenhuma política é neutra. E este conhecimento foi produzido, inclusivamente no âmbito de um projeto no qual eu participei, o Local Gender Equality, aqui do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, onde nós tínhamos produzido estas ferramentas e guiões para a intervenção para a igualdade de género nestas várias áreas setoriais de política local, territorial. Isso foi transmitido, esses materiais, na tal lógica da territorialização das políticas, dos planos municipais e também do trabalho das CIMs, e, portanto, para chegar aqui às CIMs. Hoje em dia, a CIM Região de Coimbra teve um projeto grande de planos com os seus 19 municípios, nessa leva de financiamentos que houve. Havia municípios que estavam mais avançados, que tinham técnicos e técnicas mais capacitadas e mais experientes e conhecedoras destas áreas. Outros territórios que iniciaram esses trabalhos. Portanto, há aqui também esta dificuldade tem a ver com a diversidade do próprio território. Neste momento, a CIM tem um projeto europeu no âmbito do Urbact, que é um programa europeu para intervenções numa ótica de urbanismo inclusivo, sustentável, e o projeto chama-se FEMACT e, portanto, está em desenvolvimento, há um grupo local, e, portanto, eu penso que a sustentabilidade desta intervenção da CIM tem de ser feita desta maneira, ou seja, ir tendo projetos e programas que juntem os municípios, os 19, mas também que juntem, e na minha perspectiva há aqui um trabalho a fazer e a aprofundar, que é integrar organizações da sociedade civil e especialistas em igualdade de género, portanto, nestes grupos locais e nesta planificação que pretende ser para todo o território. Nós, por exemplo, eu digo nós porque, por indicação e em representação da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, eu estou a coordenar o grupo local, precisamente deste projeto do FEMACT. Portanto, o objetivo é fazer um plano, mas com alguns subprojetos, um na área das questões da mobilidade segura, da mobilidade inclusiva e igualitária, e outro na área do reconhecimento da participação das mulheres na vida pública e política em todo o território. Foram 2 focos identificados como sendo prioritários da parte da CIM Região de Coimbra para subprojetos dentro deste projeto mais amplo. Mas, simultaneamente, está-se a fazer um levantamento junto de todos os municípios do que é que acham mesmo crítico, fundamental e urgente para um plano convergente. Portanto, tenho alguma expectativa que isto possa dar resultados, mas, como eu digo sempre, temos de traduzir aquilo que são grandes objetivos em ações concretas. Para quê? Para que estas possam ter adesão por parte de quem decide nos municípios, por parte de quem implementa as políticas locais, não é? A nível local. Eu não posso fazer um plano onde eu falo de um urbanismo inclusivo se eu tiver os departamentos dos municípios desta área do urbanismo completamente aliados e sem saber o que é que podem fazer.
E, portanto, neste momento na CIM estamos, acho que é uma fase interessante de alguma consolidação de conhecimento, mas noto que isto não é exclusivo desta CIM, nem desta entidade. Infelizmente nós funcionamos assim. O nosso país está muito departamentalizado e é muito difícil passar para um trabalho em rede efetivo. E parece-me que deveria haver, como nos municípios, cada um deles, se calhar, isoladamente pode ser objeto dessa crítica, que é de conseguir efetivamente uma abordagem em parceria. A Convenção de Istambul veio trazer avanços às políticas públicas e obrigou à criação de mecanismos que já se encontram nos dossiês dos municípios. No entanto, o que falta fazer? E quem? Hoje estamos numa fase em que a questão não é o que é que ainda falta fazer, é como resistir às oposições para fazer o que quer que seja. Porque mesmo manter o que já foi feito, hoje em dia é o desafio. Repare quando nós temos permanentemente acusações de wokismo. O wokismo agora serve imenso para abordagens de política conservadora que sempre se opuseram a políticas progressistas e a agentes, atores políticos, e eu não estou a dizer partidários, estou a dizer atores. Nós somos organizações diversas que têm mensagens, projetos, visões progressistas no domínio da defesa dos direitos humanos e da luta contra as várias formas de desigualdade. Mas nós vemos estes discursos de acusação de tudo o que são estas visões progressistas da vida e da vida em sociedade, a apontar o dedo como que a responsabilizar estes mesmos atores pela ascensão de movimentos de extrema direita, de movimentos conservadores, populistas. Há um autor, o Chris Norocel, que usa a expressão movimentos retrógrados de oposição, que tem a ver precisamente, assim, não são só os partidos de extrema-direita, em Portugal temos o Chega, mas não são só o Chega, são outros grupos conservadores que sempre existiram e que vão atrás desta retórica populista que põe uns contra os outros, que tem uma visão simplificadora, até violenta e agressiva da sociedade, não é? De apontar o dedo, de dividir, de pôr novos contra velhos, velhos contra novos. Sempre assistimos a essas táticas. E, portanto, mais uma vez nós estamos num momento crítico em que o que eu acho e da análise que fazemos das políticas, há cada vez menos espaço para as políticas de igualdade. Esse é que é um problema. E para as políticas de combate às várias formas de discriminação. E, portanto, o que é que falta fazer? Eu diria que garantir que tudo aquilo que foi feito e que foi produzido ao nível de ferramentas de política pública multissetorial seja continuado. Que haja, por exemplo, aquilo que eu estava a referir há pouco, uma voz pública e política sobre e que destaque a importância coletiva destes grandes objetivos. A questão está mesmo na implementação, é a política na prática, porque é aí que nós vamos ver porque é que as coisas nunca avançam. E, na verdade, nós temos 50 anos de democracia, não é? Temos de democracia e de democratização, mais de democratização, e democracia formal, de conquistas e ganhos a nível de legislação, de direitos formais, mas ainda estamos longe dessa concretização. E o foco, a atenção deve ser precisamente para isso. O que é que se está a fazer para que as coisas aconteçam? Porque falar é fácil. Falar é fácil. Recuperemos. Vamos corrigir esta ideia. Falar também já não está a ser, como se sabe, fácil é, mas já exige alguma dose de risco e de coragem. Não é? Porque são temas que já geram muitos contramovimentos, nomeadamente estes movimentos antigénero. Não é? Portanto, já falar não é tão fácil como... Mas eu queria dizer no sentido em que
Eu posso dizer que sou muito sensível, também é uma expressão que nós ouvimos muito nas políticas de igualdade e da violência. Eu sou muito sensível ao tema, porque isto não tem a ver com sensibilidade, faz parte dos normativos, nem sequer tem a ver com a opinião e nem da sensibilidade das pessoas. Tem a ver que existem políticas, elas têm de ser concretizadas e materializadas, porque só isto é que pode garantir mecanismos de responsabilização. Isto para dizer e para rematar, falta responsabilização. Se nós estamos paradas, estamos a piorar a desigualdade salarial, ou seja os movimentos sociais, seja os órgãos de comunicação social, a academia, temos de ter a capacidade de exigir mais do próprio Estado, que é ele próprio heterogéneo. E, portanto, se as políticas param, se se abranda, se se desacelera, e, portanto, como eu já disse, quando as coisas param e se acha que está tudo que é melhor controlar e não ser muito expressivo, não ser muito vocal nestas áreas, pois aqui cria-se assim um vazio. E o vazio é onde crescem os monstros. E os monstros estão aí para se aproveitar destes vazios todos e deste desnorte que agora assistimos a nível global. E, portanto, este é o risco. Eu acho que a questão é mesmo essa de implementação das políticas e de responsabilização dos atores que não o fazem. Sabe mais sobre a ACTO e sobre o nosso trabalho em acto.org.